Medicina nuclear, teoria na prática. Olá, gente, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Antônio Vitor. Trazendo para vocês agora aqui algumas características do estudo de cintilografia óssea do corpo total. A primeira característica que nós podemos destacar é justamente a alta sensibilidade, ou seja, quando o médico opta em fazer um estudo, um rastreamento do esqueleto do paciente e quando ele solicita a cintilografia óssea, uma das vantagens é a possibilidade de qualquer alteração a nível musculoesquelético eu conseguir detectar porque ele possui uma alta sensibilidade. Ou seja, se eu tiver um achado fisiológico, se eu tiver um achado patológico, se eu tiver um achado de contaminação, todos esses achados serão visualizados pelo método, justamente porque ele tem essa característica de ter uma alta sensibilidade de avaliação, no caso do esqueleto do paciente, metabolicamente falando. Uma outra característica que nós podemos destacar é a possibilidade de eu rastrear o esqueleto todo do paciente. Então, ao invés de eu fazer um rastreamento do esqueleto axial ou do esqueleto apendicular através do raio-x, eu posso estar realizando uma cintilografia óssea com uma baixa dose para esse paciente, ou seja, uma baixa dosimetria, e eu consigo, num único exame, ter todo o acesso tanto ao esqueleto axial como ao esqueleto apendicular desse paciente. A terceira característica, que também pode ser destacada de forma positiva, é que para identificarmos aqui patologias, nós nos baseamos aqui nas alterações a nível de osteoblástica, ou seja, a composição das células de destruição e construção óssea. Então, se o paciente tem uma alteração a nível de osteoblástico, esse é o método melhor para se determinar. E como tudo tem lado positivo, a gente também pode destacar aqui o que não é tão positivo assim, que a gente chama aqui de uma deficiência do método, que é a não especificidade do método. Em contraste com a alta sensibilidade, a cintilografia óssea ela não é de alta especificidade. E o que isso nos diz? O que isso nos quer dizer? Quer dizer que se qualquer alteração que eu tiver a nível ósseo, a nível do músculo esquelético, eu tenho que entender o contexto clínico do paciente, a indicação clínica do paciente, para correlacionar com o meu achado cintilográfico. Exemplificando isso, quando nós olhamos a região cubital esquerda e nós realizamos uma comparação com a região cubital direita, nós percebemos que existe um ponto, uma área focal hipercaptante. E aí a pergunta que não quer calar: o que seria essa área de hipercaptação? Como eu falei para vocês, ela é de alta sensibilidade, mas de baixa especificidade. Então poderia ser qualquer coisa. Poderia ser uma contaminação, poderia ser um artefato fisiológico benigno, poderia ser um artefato não, né? Um achado cintilográfico benigno, poderia ser um achado cintilográfico de ordem de malignidade, mas nesse caso não foi nenhuma coisa e nem outra. Essa área focal que nós estamos identificando na região cubital esquerda do paciente se trata de um artefato de imagem, sim, mas como que foi gerado esse artefato de imagem? Como vocês sabem, nós deixamos os pacientes radioativos na medicina nuclear, nos estudos cintilográficos, através da aplicação do radiofármaco. Nesse caso, no momento em que foi feita a realização endovenosa do radiofármaco, houve o extravasamento vascular. Portanto, nós temos aí parte do radiofármaco caiu na corrente sanguínea e foi metabolizado para o estudo de cintilografia óssea, e parte desse radiofármaco ficou fora do acesso vascular, ali no tecido intersticial. Nesse caso, nós temos um artefato de imagem. Então, se eu tivesse, por exemplo, aí uma lesão maligna, a apresentação dessa área hipercaptante seria muito parecida com esse ponto focal de extravasamento. Daí a gente entender agora, talvez de forma melhorada, a diferença entre a alta sensibilidade e a diferença de uma baixa especificidade do método. Eu espero que tenha esclarecido isso para vocês. Até a próxima, meus amigos. Forte abraço!